Bom dia, alunos. Muito bem-vindos à Jornada de Novos Prefeitos. Estamos aqui com nossa convidada Vivian Satiro, que é gestora de políticas públicas pela EASH-USP, mestre em gestão de políticas e organizações públicas pela Unifesp e líder em Master em Liderança Pública do CLP, além de ser secretária adjunta de licenciamento da Prefeitura de São Paulo. Esse é o primeiro vídeo de uma série de entrevistas que estamos realizando para a jornada de programas de governo, né, que é para capacitar os nossos futuros prefeitos em como fazer suas propostas. E a nossa convidada faz parte do módulo 1, que aborda a introdução à gestão pública e aos planos de governos municipais. Antes de mais nada, eu queria te agradecer, Vivian, por ter topado esse convite. Obrigada, Mariana. Obrigada, Comunitas. Eu sou bolsista Comunitas da turma 6 do MLG e é uma alegria muito grande de estar aqui, estar compartilhando um pouco desse projeto que é novo, que é um sonho da Comunitas e eu fico muito feliz de fazer parte disso. Perfeito. Então vamos começar com sua apresentação? Bora lá. E depois a gente parte para o bate-papo. Combinado. Bom, eu fiquei pensando de que forma que eu poderia contribuir sendo a primeira pessoa a conversar com as turmas. E primeiro que é uma grande responsabilidade, né? Eu fiquei brincando com a Mariana a semana toda que eu poderia afastar todos vocês do curso a partir de agora. E essa, de longe, não é a minha expectativa. Então, espero que vocês fiquem aí até o final. A minha provocação hoje é de que forma que a nossa conversa hoje, que esse papo hoje, ele pode ressoar em todas as outras conversas, em todos os outros módulos, né? Então, eu trago muito mais provocações do que conceitos, eu trago muito mais ideias para fazê-los pensar, para pensarmos juntos de como é que vai ser essa construção, como é que vai ser o caminho, a trilha para chegarmos nos nossos planos de governo. Então, acho que a primeira provocação é como é que eu saio da ideia de mero documento protocolar, de mera exigência da legislação eleitoral, para um instrumento de fato de planejamento. Como é que eu caminho da ideia de mais um documento entregue para protocolar minha candidatura, para uma ideia de como é que eu construo esse documento para que ele seja de fato o embrião da minha gestão. E aí a pergunta que eu faço hoje, que eu gostaria que a gente se fizesse ao longo dessa jornada é: qual o caminho para que os nossos sonhos para a cidade sejam possíveis? E aí não tem como fugir dessa pergunta, né? Mas o que afinal é o programa de governo? O que a Comunitas está me provocando a pensar para a minha eleição? E é curioso dizer que a gente não tem uma conceituação estabelecida no Brasil. Então, a nossa legislação eleitoral ela não traz um conceito do que seria o plano de governo. Aquilo que aparece na legislação como exigência são propostas defendidas. Então, não tem uma estrutura do que deveria ser o plano, quais são os assuntos que deveriam conter, quais são as temáticas que deveria tratar. Então, é muito aberto ainda como é que a gente deve construir o nosso plano de governo. Então, é muito interessante essa discussão que a Comunitas está propondo, porque a partir dessa discussão, eu acho que a gente também pode começar a pensar numa provocação legislativa para mudar o que a gente tem hoje como estabelecido de exigência para os candidatos. O próximo slide, eu trago um trecho da Lei das Eleições, que é o trecho que fala dessas propostas. Vocês podem ver aqui, ó, o artigo 11, parágrafo 1º, ele traz todas as exigências de uma candidatura. E está lá o último ponto que eu pintei em amarelinho, propostas defendidas pelo candidato. Então, a gente percebe que no que a gente tem hoje da legislação brasileira, as propostas defendidas pelo candidato, elas aparecem ao lado, por exemplo, da fotografia, ao lado da certidão de... Pode voltar no anterior, desculpa. Ao lado da fotografia, ao lado da cópia do título de eleitor, ao lado da ata que foi protocolada no dia da candidatura. Quer dizer, no dia da candidatura não, no dia da escolha dos candidatos pelos partidos. Quer dizer, a gente tem hoje, como base eleitoral, como ponto de partida, o plano nessa concepção de documento. Então,
olha aqui, esse é o meu RG, esse é o meu currículo, e esse é minhas propostas defendidas. Então, a ideia de plano, ela sequer aparece no artigo. Então, propostas defendidas. As propostas defendidas podem ser o quê? Pode ser quase tudo, né? Cabe aqui um slide, cabe aqui um documento mais estruturado, cabe aqui uma dissertação de mestrado ou doutorado. A gente não tem uma estrutura do que seria o plano exigido pela nossa legislação eleitoral. E aí, no próximo slide, ainda falando da lei das eleições, vocês vão ver que esse trecho que eu grifei, ele é o único trecho que utiliza o termo plano de governo, só que ele está falando do plano de governo no momento para evitar que tenha uma propaganda eleitoral antecipada. A lei, ela estabelece algumas coisas, como o plano de governo. Você pode discutir o plano de governo, mas ela não diz o que é o plano de governo. Então, candidatos a prefeitos, vocês têm que protocolar esse negócio no dia da candidatura. Vocês podem discutir isso antes de protocolar, mas o que é isso? Não há definição. Então, a grande provocação hoje, e acho que pode passar até para o próximo slide, é como é que a gente, que não tem nenhuma exigência clara de como deve ser esse plano, de como deve ser esse programa de governo, a gente pode, a partir de agora, começar a estabelecer métodos de isso nos ajudar na gestão de fato. Como é que o plano de governo pode ser um embrião do meu planejamento governamental? E aqui, eu acho que é o que vai diferenciar os bons candidatos dos candidatos medianos e ruins nas próximas eleições. É muito fácil prometer tudo, é muito fácil prometer o mundo, é muito fácil sonhar. Todos nós somos sonháticos, a gente sonha muito. Só que como é que eu transformo esses sonhos em realidade? Como é que eu faço com que esses sonhos tenham um sentido de realidade? Como é que eu transformo essas propostas, ideias e etc. num caminho a ser trilhado na minha gestão? E aqui eu coloquei alguns tópicos de também provocações, e acho que os meus próximos colegas vão tratá-los de forma mais aprofundada, mas que eu acho que vale a reflexão a partir de agora, que acho que o primeiro que eu já citei ao longo da minha fala até aqui, que é a ferramenta de gestão governamental. Que o plano de governo, ele pode ser o primeiro passo do ciclo de planejamento governamental, do ciclo de planejamento da próxima gestão. Ele pode também ser um instrumento-chave do processo de transição democrática. Por quê? Aqueles candidatos que não são candidatos à reeleição, que são candidatos pela primeira vez, por exemplo, eles não têm o conhecimento da máquina pública que o candidato anterior tem, obviamente, que o candidato empossado tem. E logo depois da eleição, esse período de transição ele é fundamental para a implementação do próximo ciclo de governo. E a gente tem na Lei de Responsabilidade Fiscal isso muito bem estabelecido. Só que a gente não tem isso estabelecido para o planejamento público num sentido mais amplo. A gente tem isso estabelecido de forma orçamentária, mas a gente não tem isso estabelecido de forma ampla de ideia de planejamento público. Então, é muito importante que a gente, tanto os candidatos que hoje estão deixando de ser, e eu acho que não é muito o foco do programa, mas espero que talvez a gente atinja também a estes, que eu não sou mais prefeito. Como é que eu posso contribuir para eu não sou mais prefeito, eu não vou ser candidato à reeleição, como é que eu posso contribuir para que a minha gestão continue reverberando no próximo ciclo de governo? Como é que eu não abandono a máquina? Porque é muito simples a gente ir embora, né? Apaga a luz, desliga o computador, acabou, começa um governo novo. A cidade ela não é recriada a cada 4 anos. Então, tanto o candidato que está no cargo hoje, indo embora e não é candidato à reeleição, tem uma obrigação pública, quanto o candidato que está chegando tem uma obrigação pública. Então, assim, a minha sugestão é que explorem o máximo que vocês puderem das informações que estão publicizadas das prefeituras que vocês pretendem concorrer à eleição. E se essas informações não estiverem publicizadas, corram atrás do prefeito atual. Porque se ele não preparar uma boa transição para você, caso você seja eleito, você vai ser muito prejudicado no início da sua próxima gestão. Então, a ideia de que a gente pode transformar esse programa de governo
num instrumento de transição governamental também é muito importante, porque essa transição ela é a passagem, é a ponte do governo atual para o futuro governo. Além disso, o programa de governo ele pode servir também como retrato da realidade municipal, porque é muito importante que sejam feitos estudos e diagnósticos da situação atual do município e também daqueles programas que estão em andamento. Porque não necessariamente tudo que está aí, que você está concorrendo contra, se você não é o candidato à reeleição, é ruim. E não necessariamente tudo que está aí é bom, se você é o candidato à reeleição. Então, é muito importante que tenha um bom diagnóstico, e tenha um bom diagnóstico tanto das políticas públicas em andamento, quanto do município. Qual que é a realidade do município? Quais são os indicadores do município? Para onde esse município está indo? Qual que é o caminho que o município está demonstrando numa série histórica? É muito importante isso. Além disso, e aí eu acho que isso encaixa muito com a ideia de gestão governamental, é a orientação estratégica de governo. O que é que eu espero para o meu governo no próximo quadriênio? E aí eu coloquei aqui, entre parênteses, que o governo tem pressa. E tem pressa. A gente não tem, e ainda mais no momento de pandemia, de governos sendo iniciados no pós-pandemia, a gente tem muita pressa para que as políticas públicas aconteçam. Então, a gente não vai ter um tempo, infelizmente, muito grande de fazer esse planejamento. Então, quanto antes a gente começar esse planejamento, quanto antes a gente tiver noção daquilo que a gente quer fazer, quanto antes a gente tiver uma visão de futuro, mais rápido eu começo a implementar essas coisas. Então, é muito importante pensar nessa percepção de que o governo tem pressa, as pessoas têm pressa, a gestão tem pressa. Não dá para eu passar 4 anos estudando o que eu gostaria que fosse o governo. Um outro ponto que eu coloquei aqui é o processo de mobilização social. E aí, pensando que a gente não está podendo fazer reuniões presenciais em muitos casos, que o isolamento social está exigindo que a gente se reinvente também nisso, como é que eu mobilizo a sociedade em torno do meu plano de governo? Como é que eu trago a sociedade para perto de mim, para que as demandas sociais sejam ouvidas por mim, pela minha equipe, para que eu possa implementar essas ideias no meu plano? Como é que eu trago a sociedade para perto de mim? E aí eu estou falando aqui que é uma ideia contrária ao comício, porque o comício e aquela até os showmícios que aconteciam muito até 2006, eles traziam a população para ouvir o governante, o candidato A. Para ouvir o grupo que ali estava buscando a candidatura, e não para falar. Então, eu estou propondo aqui que a gente tente fazer esse caminho contrário. Eu não tenho que chegar e falar, eu tenho que aprender a ouvir quais são as demandas sociais, o que a população está trazendo para mim. Então, acho que é muito essa ideia de, não que eu não possa fazer eventos para falar, é óbvio que é importante, né? Quais são os sonhos do candidato, o que o candidato busca, enfim, isso é muito importante, mas é muito importante também a gente buscar a população e se apropriar daquilo que a população está trazendo da realidade. E aí isso se encaixa muito com um ponto que eu coloquei embaixo, que é buscar uma conexão de fato entre o representante e o representado. Aquilo que te motiva a ser o candidato nas próximas eleições. Quais são os seus propósitos? Quais são as coisas que você sonha para a cidade? Eu estou falando muito de sonho. Vocês vão ver que ao longo da minha fala eu vou falar muito de sonho. Porque a gente precisa mostrar para a população quais são esses sonhos e de que forma esses sonhos podem ser executados, né? Como é que eu sonho uma cidade melhor? Assim, me entristeceria muito votar em alguém que não sonha. Eu quero sonhar junto com essa pessoa. E isso é representação, né? Essa é a representação efetiva. Eu sonhar junto com você, meu representante. E não você sonhar e colocar de cima para baixo os seus sonhos e eu ser mera eleitora, né? Assim, essa ideia de mero eleitor. Não, o eleitor é muito importante. É o cidadão fazendo parte do processo de construção da cidade. É o cidadão no centro da ideia de política pública. Então, é muito importante ter essa conexão. E essa conexão, ela precisa do processo de mobilização, né? Como é que eu chego na sociedade? Como é que essa sociedade se conecta a mim? Quais são as minhas ideias que tem reflexo no grupo XYZ? Como é que esse grupo XYZ pode contribuir no meu plano de governo e na minha futura gestão? Então, acho que é um caminho de troca. E aí, por último, responsabilidade eleitoral e governamental. E aí isso, acho que
puxa muito todos nós para pensar por que escolhemos a área de gestão pública, né? Porque, em que pese não tenha nenhuma responsabilidade eleitoral em cima do que foi protocolado no plano de governo, a gente precisa ter uma responsabilidade pública em cima daquilo que a gente está prometendo para a sociedade. Então, a ideia de ética de responsabilidade mesmo, a gente precisa se apropriar dela. Porque não basta eu prometer um sem número de coisas, que muitas vezes talvez nem sejam competência do município, e enganar a população, né? Uma espécie de estelionato eleitoral. E não é isso que a gente está buscando aqui, né? Então, essa discussão é para a gente qualificar os nossos grupos, qualificar a nossa equipe, para que a gente possa oferecer o melhor resultado, o melhor produto das ideias que a gente pode construir nesse período para a população, né? Então, acho que tem as duas coisas caminham juntas. É uma responsabilidade eleitoral daquilo que eu prometi e uma responsabilidade governamental no momento em que eu assumo o governo. E aí, aqui, eu finalizo a minha apresentação e acho que a Mari vai fazer umas perguntinhas. Oh, foi ótimo, Vivian. Eu já queria pegar o gancho de alguma coisa que você trouxe sobre a importância da continuidade das políticas públicas, né, para além do ciclo político. Na sua visão, quais as principais orientações você daria aos candidatos a prefeituras para incluir o planejamento vigente em seus planos de governos municipais? Foi muito legal você falar em planejamento vigente, porque é muito importante a gente, como eu disse, é uma continuidade, né? Eu brinco que é uma corrida de bastão. Você sempre tem que passar o bastão para o próximo, né? Não é uma corrida de 100 metros, que eu corro sozinha e acabou. Então, eu preciso dar continuidade àquilo que está sendo feito. Então, é muito importante que os candidatos eles tenham conhecimento e se apropriem do plano plurianual, se apropriem da lei orçamentária que está sendo discutida agora. Os municípios, nesse momento, estão discutindo as leis orçamentárias do ano de 2021. Então, é muito importante que os candidatos eles estejam a par do que está acontecendo, participem das audiências públicas que estão acontecendo. O período da pandemia está dificultando isso, mas as audiências públicas estão acontecendo em muitos municípios de forma online. Então, como é que eu entro nessas audiências e também ouço a população, né? Além disso, a maior parte das políticas, elas têm planos já desenvolvidos nos municípios, né? Política de coleta seletiva, já tem um plano, possivelmente. A política de educação, já tem um plano. Política de mobilidade, já tem um plano. E muitos desses planos, eles ultrapassam o período da gestão, são planos decenais, são planos de longo prazo. Então, é muito importante ter conhecimento daquilo que já foi planejado para aquela cidade, quais são as ideias que já estão sendo implementadas e discutidas na máquina, e, a partir disso, construir ideias novas, buscar aprimoramentos, melhorias, enfim. E até porque a máquina pública formada pelos servidores, ela já está também apropriada dessas peças de planejamento vigentes. Então, é muito mais fácil você partir dessas peças que já estão estabelecidas, muitas vezes em leis, então são peças que passaram pela Câmara Municipal, tem uma discussão ampla com o Legislativo, então é muito importante considerar tudo isso, sim. Perfeito, Vivian. Eu queria agora trazer uma questão que você trouxe também na sua apresentação, que é muito essa questão de discutir com a população, né, de consultar, enfim. Eu queria que, se a gente olhar para o nosso público-alvo da jornada, que são municípios de pequeno e médio porte, né, será que você poderia exemplificar um pouco como se dá essa dinâmica de diálogos, as arenas decisórias, para que o plano de governo abarque tanto as intenções passadas como futuras? E aí eu acho que pegando um gancho na resposta anterior, acho que a partir do estudo, e esse levantamento não é simples, é um levantamento complexo, de toda essa documentação, porque boa parte desses planejamentos eles estão documentados, eles são públicos, se eles não estão na internet, eles saíram no Diário Oficial do município, em algum lugar isso está publicizado. Então, acho que o primeiro levantamento é quase um levantamento bibliográfico. Então, a equipe do candidato vai ter que buscar entender qual é esse planejamento já posto para o município. Pensando sempre que o município não está começando hoje. Tá? O município existia antes de você. É importante que você lide bem com isso. Você não vai ser o primeiro prefeito dessa cidade. Então, a partir daquilo que está posto e daquilo que está construído, entender quais são os grupos atingidos. Então, política de creches, por exemplo.
vou procurar as mães dos alunos, eu vou procurar as entidades que estão gerindo essas ONGs, caso seja em parceria com entidades, ou eu vou procurar os professores. E aí, a partir... acho que o primeiro passo é fazer esse levantamento de tudo que tem de planejamento que está acontecendo no município. O segundo é entender quais são as políticas que eu vou tratar nesse plano de governo de forma prioritária e desenhar quais são as pessoas envolvidas nessas políticas. Quem é atendido nessa política? Quem é o prestador na ponta dessa política, né? Então, na creche, quem é atendido é a mãe e a criança. Quem é que está prestando o serviço é o professor, o pedagogo que está lá na unidade de ensino infantil. E por aí vai. E a partir disso, você vai criando ramificações, né, dentro de cada uma das políticas, como se fossem árvores de grupos. E aí, é muito difícil você conseguir tratar todos os assuntos num plano de governo. Então, acho que tem basicamente duas alternativas. Ou o prefeito vai se dividir, né, a partir da sua equipe em grupos temáticos, e aí esses grupos vão discutindo cada um dentro dessas ramificações da árvore, ou ele vai escolher aquilo que ele vai tratar no plano de forma prioritária. E aí, essa é uma decisão que também precisa ser comunicada. Olha, nesta gestão eu vou priorizar X, Y, Z, porque X, Y, Z estão vinculados àquele diagnóstico que eu fiz como maiores problemas, e eu vou tratar sobre isso pessoalmente e quero comandar essas conversas. Então, eu convido os atores envolvidos. Muitas vezes esses atores talvez não queiram participar, então você vai ter que ter um trabalho de mobilização ativa, entender quem daquela área vai topar conversar com você, contar o que está acontecendo de fato, porque isso é construção, né? E essas pessoas que você for convidando, elas vão convidando outras pessoas, e aí também já começa o seu processo de mobilização para a eleição, né? De mobilização de eleitores, de comunicar as suas estratégias e fazer aquilo que eu chamei nos slides de conexão. Como é que eu começo a fazer as minhas conexões? Não sei se eu respondi sua pergunta, Mari. Foi ótimo, foi ótimo. E agora eu queria que a gente olhasse para esse tema que você ressaltou, que é tão importante, que é a questão da transição, né? Como é que quais você diria que são os principais pontos de atenção que uma nova gestão precisa se atentar nesse momento de transição de governo, né? O que precisa ser feito de maneira operacional? Eu acho que, primeiro, a gente precisa começar uma conversa séria sobre isso no país e começar a provocar essa conversa de forma mais ampla. Então, para os prefeitos que são hoje prefeitos, os candidatos que são hoje prefeitos, minha provocação por que a gente não pensa numa legislação municipal que trate a transição do governo? Porque eu não penso numa legislação municipal que estabeleça quais serão os critérios da transição no pós-eleição, no pós-meu mandato, na verdade, né? Na finalização do meu mandato. Já que não tem uma legislação estadual, uma legislação federal que versam sobre isso, por que aqui dentro do meu município eu não tento organizar? Porque eu acho que é uma responsabilidade pública muito grande de quem está no cargo, preparar a transição. Porque foi o que eu falei, não dá para apagar a luz, desligar o computador e tchau. O valeu, foi bom a Deus, não cabe dentro das políticas públicas. Então, a gente precisa, primeiro, acho que começar a provocar essa conversa e incrível como Itas vocês estarem propondo isso aqui. Eu fico com o coração quentinho de pensar que a gente está discutindo isso aqui com os novos candidatos. E para aqueles que não estão na máquina, eu acho que é muito importante pensar quais são as informações importantes para você fazer um planejamento mais efetivo. Então, é muito importante você saber a máquina, conhecer a estrutura governamental, saber quantas secretarias existem, quantas pessoas existem nessas secretarias, quantos servidores a máquina pública tem, dividida por temas. Eu acho que isso é uma coisa fundamental para você pensar na estrutura do governo. Depois, quais são as políticas públicas que estão em andamento e estão funcionando bem? E quais são as políticas públicas contínuas? Como é que está o contrato do ônibus? Como é que está o contrato do transporte escolar? Como é que está o contrato do uniforme escolar? São coisas que não dá muito tempo de você fazer em janeiro, fevereiro do ano que vem. Isso já tem que estar organizado. E se não tiver, você vai ter problema.
Então, ou o município publiciza isso no seu site de transparência ativa, né, quais são os contratos ativos e etc., ou você já pode começar a provocar o prefeito atual via lei de acesso à informação. Então, a gente precisa ter uma ideia de qual é a máquina que a gente vai assumir. Então, acho que partir para qual é a estrutura, como é que funciona, quais são as caixinhas, o que cada secretaria faz, quantas pessoas tem, qual é o tamanho do orçamento. E aí eu acabei de dizer que a gente está no momento de discussão da lei do orçamento anual de 2021. Então, ali, você já tem uma boa ideia de quanto de dinheiro o município está prevendo ter. Provavelmente vai ter uma queda de arrecadação em virtude da Covid, só que hoje, enquanto a gente está discutindo, a gente já sabe que tem a Covid. Então, os prefeitos estão sendo responsáveis em já prever uma diminuição orçamentária para o próximo ano. Então, com base nisso, de quanto de dinheiro eu tenho, quantos funcionários eu tenho e qual estrutura eu tenho, é mais fácil eu desenhar qual que é o meu planejamento para os próximos 4 anos. Então, eu acho que essas são as 3 coisas mais importantes: estrutura, funcionalismo e recursos. E aí, a partir disso, fica mais crível o planejamento que eu imaginar, né? Porque não dá para eu sonhar um sonho, por mais bem estruturado que esse sonho seja, se eu não tiver dinheiro. Então, se de repente o seu sonho é um sonho tão audacioso e você percebe que no orçamento da prefeitura não tem esse dinheiro para o ano que vem, você já pode começar a pensar em formas de captação de recursos. Então, agora, já na campanha, você começa a pensar: como é que eu busco recurso? Recurso externo? Será que vai ter espaço no ano pós-pandemia? Não sei. Recurso do governo federal? Quais são as linhas de financiamento que eu, município, consigo pegar no governo federal? Quais são as linhas de financiamento eu, município, consigo pegar no governo estadual? Quais são as parcerias com organizações da sociedade, como a Comunitas, por exemplo, eu já posso estabelecer quando eu for prefeito? Então, todo esse rastreamento ele fica muito mais fácil quando você tem noção de quanto de dinheiro você deve encontrar no caixa da prefeitura, qual é o número de funcionários e como a máquina funciona. Excelente, William. Muito. A gente vê que você já passou por isso várias vezes, né? Trazendo esses exemplos bem concretos. Uma pergunta agora para trazer a gente para o nosso contexto atual, né? Eleições municipais em 2020 não tem nada a ver com eleições de 4 anos atrás, considerando essa crise da Covid que estamos vivendo. Então, na sua visão, quais são esses novos desafios e oportunidades, né, que a crise trouxe para a gestão municipal? E quais os principais desafios você acha que os futuros prefeitos precisam endereçar em prioridade? Bom, acho que não é novidade para ninguém o quanto a pandemia escancarou os nossos problemas sociais, né? As nossas desigualdades sociais. E eu acho que esse vai ser um grande desafio no próximo ano, porque os municípios eles devem ter uma queda de receita, então a gente vai diminuir a arrecadação e vai aumentar a demanda por serviços essenciais. Então, todas as pesquisas têm mostrado que a gente deve ter um aumento da curva de pobreza, tanto pelo aumento do número de desempregados, quanto de pessoas que passam a integrar a camada mais vulnerável da sociedade. Então, eu acho que as políticas de assistência social, e aí o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, é fundamental como resposta a essas mazelas sociais. Então, ficar muito de olho no SUAS, eu acho que isso é importante, de entender como funciona o SUAS, como o cofinanciamento do governo federal é importante no SUAS, o quanto tem impacto o governo federal está dizendo agora se vai continuar ou não com a complementação emergencial do período da pandemia para as famílias em situação de alta vulnerabilidade social. Acho que essa questão é muito importante. A gente vai ter... tem sido acelerado agora a coisa dos processos eletrônicos. Então, a maior parte das prefeituras, elas têm começado a se estruturar para prover serviços de forma eletrônica. Então, quem ainda não tem isso iniciado é mais do que urgente. Essa capacitação só está sendo possível porque você está conectado à internet, eu estou conectado à internet, e quem está nos assistindo está conectado à internet. Então, como é que eu faço isso também com os serviços públicos? E acho que esse vai ser um tópico super importante dos planos de governo, entender quais são as trilhas de políticas públicas que podem ser automatizadas por meio de
serviços eletrônicos por meio de informatização, por meio de automatização de serviços, né? Como é que eu transfiro aquele processo para um processo eletrônico? Então, acho que esse vai ser um ponto muito importante. A área da saúde, né? Então, evidentemente, esse vai ser um tópico super explorado nas campanhas, esse vai ser um tópico que deve ter uma atenção muito especial nos programas de governo. A gente está falando aqui de municípios pequenos, então esses municípios, eles têm um papel de atenção básica muito importante. Como é que eu vou transformar a minha atenção básica numa atenção que chegue perto da população, se aproxime da população, em alguns casos, tendo ainda que pensar nessa coisa do distanciamento social. Então, de novo, a informática entra aqui. Como é que eu posso informatizar a área de atenção social da prefeitura na saúde, atenção primária? Acho também que a pandemia trouxe uma oportunidade para a gente, que é ver o quanto a sociedade tem um papel de trabalho conjunto, né? O quanto as comunidades têm se ajudado, o quanto as comunidades têm se reunido para fazer acontecer mesmo nos territórios, né? E acho que essa ideia de colaboração a gente pode extrapolar para os governos. Como é que os governos eles podem trabalhar cooperativamente? Então, eu acho que é uma baita janela de oportunidade para que a gente comece a estimular os consórcios municipais e os grupos de municípios para que façam políticas públicas de forma conjunta, né? Como é que eu já posso trocar uma ideia com o prefeito aqui do município do lado e, de repente, a gente pode propor uma coisa juntos, né? Como é que eu começo a diminuir essas distâncias entre o meu território e o território do lado, entendendo o quanto os territórios eles se atravessam, né? O quanto a doença, por exemplo, não escolhe se está na minha cidade ou na sua. Então, como é que a gente pode trabalhar conjuntamente para dar vazão para isso? Então, eu apostaria que a gente vai ter um problema aí muito grande de assistência social, então demandas por serviço de assistência social, demanda por emprego, geração de emprego, e aí eu acho que o município, principalmente o município pequeno, ele tem condição muito limitada de promover política de geração de emprego. Então, como é que eu vou pensar em utilizar as políticas do governo do estado, do governo federal, e como é que eu posso pensar coletivamente aqui nos municípios consorciados, ou pensar em novos consórcios para a minha região, e a questão da saúde. E informatização de serviços, né? Acho que... Excelente, Vivian. Todas essas questões que você trouxe vão ser exploradas nos módulos seguintes, né? Saúde, educação, desenvolvimento econômico. Acho que vai ter muitas dicas e exemplos e orientações úteis para os nossos candidatos. Para encerrar nossa conversa aqui, eu queria te fazer uma última provocação. Na verdade, eu gostaria que você fizesse uma provocação para os nossos candidatos, né? Se você tivesse... Você deu muitos elementos. Se você quisesse que eles saíssem dessa conversa com pelo menos uma coisa na cabeça, o que seria esse recado final para os nossos candidatos? É difícil, mas acho que é a primeira coisa que eu falei. A gente precisa avançar da ideia de mero documento protocolar para uma ideia de planejamento público. Como é que eu insiro o plano de governo no planejamento público e eu faço parte dessa corrida de bastão, né? Que eu não pense só nos meus 4 anos e que eu pense na gestão pública num sentido mais amplo. Acho que o pessoal da Comunitas, todo mundo aqui é ativista da qualificação da gestão pública. Só que a gente também precisa ser ativista da qualificação dos nossos candidatos, dos nossos políticos, né? Porque toda mudança só é possível num sistema democrático, e que bom que a gente vive num sistema democrático, por meio da política. Então, a eleição é esse momento de a gente aproximar as ideias das políticas públicas, das ideias e ideologias dos partidos, e que a gente possa, de fato, começar a construir planejamento público nesse momento, por mais que não faça sentido para alguns que seja nesse momento, faz todo sentido para a política pública que seja nesse momento. Então, essa é a minha grande provocação, que a gente saia daqui com várias ideias, vários pensamentos, vários insights de como é que eu transformo aquilo que, podia ser só a minha fotografia, né? Fotografia, currículo, plano de governo, mas numa entrega para minha cidade, num projeto de futuro para minha cidade. Excelente, Vivian, muito obrigada, a sua contribuição foi excelente, deve ter vai inspirar muitos candidatos pelo Brasil afora. Agradecer e vamos encerrar por aqui.
Obrigada, boa sorte todo mundo nessa jornada. O pessoal da Comunitas tem o meu contato, aqui no fórum do site tem o meu contato, então a gente pode seguir trocando ideias juntos. Beijo grande e boa sorte. Tchau, tchau.